Para mim, essa é a parte mais triste da minha história, tá? É a parte que jamais deveria ter acontecido. Ela falou: "Mamãe, eu vi o meu pai mandando mensagem para uma mulher com um coraçãozinho". Foi uma infância relativamente tranquila, porque eu tenho uma história muito peculiar, porque a minha mãe, ela era 20 anos mais velha que meu pai. A minha mãe, quando começou a namorar meu pai, ela tinha 39, o meu pai tinha 19, né. A gente até brincava que quando ela tinha 18, ela falou: "Tá para nascer o homem que vai me fazer feliz". E nisso, eu nasci quando ela tinha 41, papai tinha 21, e durante 10 anos foi uma vida boa, onde a idade não pesou, né. Quando eu tinha 10 anos, e eu me lembro desse dia com muita clareza, eu lembro da blusa que a minha mãe estava com uma blusa branca, com umas letras azuis. Minha mãe me chamou no quarto e ela já me chamou chorando, já estava anoitecendo, assim, e sentou de um lado, meu pai do outro, para me falar que meu pai estava indo embora, que eles iam se separar. E até esse dia fatídico, eu me lembro dos meus pais, eu lembro de muitos churrascos na casa do meu pai e da minha mãe, né. Eu lembro de festas, eu lembro de idas ao cinema, eu lembro de muitas coisas que, quando eu fiz 10 anos, elas pararam, porque o meu pai saiu de casa, eh, arrumou uma outra mulher da idade dele. Quando ele saiu de casa, a mamãe tinha, então, 51, papai 31, então realmente pesou bastante. E ele arrumou essa outra esposa, e e é engraçado como essas coisas vão te marcando e marcam até a minha maternidade hoje em dia. Ele arrumou uma outra mulher que, não gostava que ele me buscasse para passar final de semana, enfim. E aí ela contava sempre muitas mentiras para ele. Eu me lembro que uma vez, eu também lembro da roupa que eu estava com uma sainha branca, e o papai me pegou para passar o final de semana, e ela falou para ele que eu a xinguei, né, eu usei um palavreado que ele deveria inclusive saber, não era algo que me era familiar, e eu falei para ele que eu não a havia xingado, e ele me bateu. E eu me lembro que isso foi uma virada de chave na minha relação com meu pai. E porque eu com 10 anos acreditava que ele tinha que acreditar em mim, porque ele era meu pai. Ele devia me proteger acima de qualquer coisa, e não acreditar numa pessoa que chegou agora na vida dele e que queria nos afastar como afastou, porque a partir desse momento também eu falei que eu não queria mais ir, né. Eu lembro que eu falei para minha mãe: "Eu não quero mais ir", porque toda vez que eu ia para lá, eram muitas brigas, eram muitos problemas, e eu, muito novinha, falei: "Mãe, eu não vou mais". E a partir daí, como eu comecei a falar que eu não ia mais, ele até insistiu um tempo, a minha relação com meu pai, eu posso dizer que findou, praticamente. Eu já não me lembro mais dele num aniversário meu, depois dos meus 10 anos, ou, não me lembro dele num almoço de Natal, nenhuma memória mais, talvez seletiva, eu tenha apagado, não sei. E minha relação com ele, a partir daí, realmente, ela meio que se extinguiu. E eu me lembro que a mamãe, nesse processo, eu tinha 10 anos, né, a minha mãe faleceu quando eu tinha 36. E eu posso te dizer com muita clareza que a minha mãe, eh, amargurou 26 anos. A minha mãe, ela não foi capaz, não porque ela não quis, né, eu acho que ela fez o que ela pôde, ela trabalhou com o que ela tinha em mãos, quando a gente fala de conhecimento, ela não conseguiu superar aquilo. Foi como se a vida da minha mãe acabasse ali. Ela continuou cuidando de mim, sempre com muito carinho, apesar da dor dela, mas a minha mãe, ela foi definhando, não sei, literalmente durante 26 anos, até o dia que ela morreu, porque ela nunca foi capaz de superar isso. E aí depois dessa, mulher que meu pai arrumou, enfim, ele arrumou outras também, né, tanto que no velório dele foi algo
muito peculiar. No velório dele tinham 3 esposas simultâneas, né, não tinha a primeira, a segunda e a terceira, não, de forma nenhuma. A gente tinha ali 3 esposas, e foi muito engraçado porque as pessoas que chegavam para o velório não sabiam a quem dar os pêsames, né, elas: "Meus pêsames, meus pêsames, meus pêsames", porque esse era o meu pai, né, assim, muito mulherengo, com muitas mulheres e tal. E a minha mãe, até o último dia de vida dela, ela carregou esse amor, né, que machucou ela num dado momento, foi um amor que feriu, mas que ela não foi capaz de se livrar, né. E é muito engraçado, porque mais pra frente eu vou te falar como é que essa história se repetiu quando a minha filha tinha 10 anos. Daí eu cresci, enfim, a minha mãe, ela era uma mãe muito presente, ela se aposentou muito cedo, mas ao mesmo tempo muito ausente mentalmente e espiritualmente, porque sempre muito consumida por aquela dor, sempre consumida por aquele abandono que tomou conta dela, né. Para você ter noção, minha mãe era uma mulher extremamente vaidosa, né, era conhecida pela sua vaidade, no sentido de que estava sempre com as unhas feitas, sempre com o cabelo feito, era uma mulher alta, bonita, e perdeu completamente a vontade de se cuidar, de se arrumar. Foi realmente, a alma da minha mãe foi ficando cinza, foi ficando, sem brilho, e eu me lembro que era muito difícil para mim encará-la dessa forma. Eu não passei por aquela rebeldia de adolescente, né, que fica grosseira com os pais, então não passei por esse processo, graças a Deus, mas eu me via muitas vezes muito revoltada com meu pai, porque a minha mãe estava passando por isso. E aí muitas vezes eu brigava com a minha mãe, que eu falava: "Você precisa sair disso, você precisa esquecer o meu pai", e ela falava: "Mas eu não consigo, ele é o amor da minha vida". Aí ela até falava assim: "E ele me deu você", e tal. Eu falei: "Mãe, mas esse é muito peso para você carregar só porque você teve a mim, que gratidão é essa? Você teve a mim, mas ele também teve essa filha e tal". E ela não conseguiu, não conseguiu. E aí eu fui crescendo e tal, sem essa relação boa com meu pai, muito pelo contrário. E, eu lembro uma vez que nisso, nesses anos seguintes, piorava muito a situação, que meu pai de vez em quando ia lá, e eles tinham alguma coisa, sei lá, uma vez a cada ano, que fosse. E eu me lembro que uma vez eu briguei com ela, porque eu cheguei da escola e ele estava saindo. E eu tive aquela intuição de que alguma coisa tinha acontecido ali. E eu falei: "Mãe, até quando você vai aceitar migalhas? Você pode pegar uma doença". E eu nunca mais vou me esquecer a resposta dela para mim: "Não, minha filha, não, tá tudo bem. Ele falou para mim que quando ele tá com elas, ele tá pensando em mim". Eu nunca mais vou me esquecer da minha mãe proferindo essas palavras tão sem sentido sobre um homem que estava ali, sim, ferindo ela, machucando ela. E tudo isso, né, a gente hoje em dia eu sei que tudo isso me trouxe repertório para quando eu me separasse, eu soubesse exatamente o caminho que eu não poderia seguir, para mim como mulher e para minha filha também, né, porque as coisas que eu vi, as coisas que eu ouvi, a maneira que aquilo chegava até mim, eu não queria jamais repetir. E fui crescendo e tal, como eu te falei, nenhum momento rebelde, nem desses filhos que mudam da água para o vinho, mas com sempre desejando que a minha mãe conseguisse se libertar. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a namorar o meu ex-marido. Eu me lembro que foi um dia que estava chovendo muito, e eu estava com umas primas e umas amigas, e havia uma casa de shows lá onde eu morava que se chamava Tulipão. E estava chovendo muito e as minhas amigas e minhas primas muito animadas para sair, eu chovendo, falei: "Eu não vou para lugar nenhum, tá chovendo". "Ai prima, deixa de ser desanimada e tal, vamos, a gente tem nada para fazer, é sábado". E aí eu fui para essa casa de shows, e eu me lembro que quando eu entrei, assim, com as minhas primas, eu vi um amigo meu, que já é até falecido,
Eu vi um amigo e eu fui abraçá-lo, e eu falei: "Cara, que saudade de você e tal, não te vejo". Falei com ele e saí. No que eu estava virando, assim, ele veio, tocou no meu ombro e falou assim: "Lu, o meu amigo tá apaixonado por você". Aí eu falei: "Qual amigo?" Aí ele: "O que estava do meu lado". E eu juro que eu não vi ninguém. Eu falei: "Mas tinha alguém do seu lado?" Aí ele falou: "Tinha, você não viu?" Eu falei assim: "Ai, não, eu sou muito dispersa, eu sou enrolada, eu sou estabanada, eu não vi e tal". E aí eu lembro que eu falei assim: "Tá, mas eu cheguei agora, tá bom? Se até o final da noite, eu decidir que eu quero, conhecê-lo, eu te aviso". E fui lá dançar e tal. Estamos falando de 1998. E tá, nã-nã-nã-nã. E aí eu me lembro que deu 1h30 que né, adolescente, 18 anos, 17 e tal. Ai, que ai, não fico com ninguém, nem eu e tal. Eu falei assim: "Ah, quer saber? Vou lá chamar o amigo lá do meu amigo". Aí eu chamei por aí e falei assim: "Mostra seu amigo de novo que eu quero ver de novo. Deixa eu dar uma segunda avaliada". Aí ele me mostrou, falei assim: "Tá, pergunta para ele se ele quer vir aqui conversar comigo". E aí ele veio e a gente começou a conversar, e tã-nã-nã, parará, parará. E aí eu me lembro que tinha uma a gente começou a conversar, e tinha uma grade, assim, nesse clube, que eu me lembro que ele me encostou, assim, na grade e me deu um beijo. E eu lembro que na época eu fiquei apaixonada. Foi uma coisa, assim, absurdamente visceral, foi, instantânea. Fiquei apaixonada, foi incrível, foi maravilhoso, nã-nã-nã, e a gente ficou. E ele falou assim, isso era um sábado, eh: "Amanhã eu te ligo para irmos ao cinema". Eu falei: "Tá". Aí fui para casa, sabe aquela coisa assim: "Ai meu Deus", e fiquei olhando para o teto, vislumbrando já futuro, enfim, tal. E aí acordei no dia seguinte, 9h30, ele não ligou, 10h30 ele não ligou, 11h30 ele não ligou. Eu lembro que eu falei: "Mãe, tá vendo mãe, homem não presta, falou que ia me ligar e não me ligou". E eu lembro que ela falou assim, minha mãe sempre tentando apaziguar tudo para todo mundo: "Minha filha, 11h30 ainda", eu falei: "Mas falou que ia ligar, acordou ainda 11h30 eu acordava 7h30, sábado, domingo, feriado, e tá, e eu me lembro que aí deu 1 hora, o telefone tocou. Não tinha celular, né, gente, telefone fixo, 1998. E aí eu corri para atender, mas atendi muito calma: "Alô?". Aí ele: "Luciana?". Falei: "Oi, aqui eu, é o fulano". Falei: "Ah, oi, tá, então eu prometi que ia te ligar, a gente pode ir ao cinema?". Falei: "Podemos e tal". E aí fomos ao cinema, e isso no segundo dia que a gente estava ficando, ele já me perguntou se a gente podia namorar, né, havíamos nos conhecido na noite anterior, e ele já falou: "Podemos ficar juntos? Eu quero namorar com você". E eu falei: "Pode e tal, nã-nã-nã". E começamos a namorar. Ele era militar, né, então a gente só se via realmente nos finais de semana, e durante esse tempo, eh, sempre muito devotado a mim, a nós 2, né, eu também, porque que fala para mim o que que é o primeiro ano de namoro. Primeiro ano de namoro é impagável, né, aquela coisa que você não pode ver, você não pode encostar, você não pode sentir o cheiro que desperta as mais incríveis sensações. E muito apaixonados e tal, nã-nã-nã. Eu me lembro até que, hoje em dia não é mais assim, né, a nossa primeira vez, a gente estava namorando já há alguns meses, olha, e foi com muita expectativa, foi com muita ansiedade e foi ótimo, foi incrível, né. Não existe nada como o sexo com amor, né, o sexo mais performático do mundo, ele vai perder para o sexo com amor, para o sexo quando há afeto, quando há paixão, é a melhor coisa do mundo. E começamos a namorar e tal, e noivamos depois de uns 2 ou 3 anos. É, tínhamos nossas brigas, mas brigas muito comuns, assim, ele nunca foi muito ciumento, nunca foi muito ciumento. Eu também nunca fui muito ciumenta, porque eu achava que também não precisava.
E sempre foi, mesmo muito jovem, eu entendia que se eu estivesse com um homem que estava me obrigando a buscar provas, a buscar telefonemas, a buscar marcas de batom, a buscar qualquer tipo de coisa que não me trouxesse paz ou dignidade, esse homem já não valia. Então, esse era um papel que, mesmo eu com 18 anos, já não me prestava, né? Eu, não, não vou buscar, não vou buscar. Ah, não, não quero saber. Né? Se alguma coisa tiver que cair no meu colo, vai cair, eu vou ficar sabendo. Começamos a programar o casamento e tal. Nos casamos em 2007, fomos para a lua de mel, e de lá para cá, tivemos a nossa filha, né, que depois de muitos anos eu tive que fazer tratamento para ter a nossa filha. E isso também, eu acho que o que eu aprendi com a minha separação e com a minha história, ficar atenta a sinais, né, porque, por exemplo, ele sempre viajou muito por ser militar. E quando a gente resolveu ter um filho, o meu tratamento muito dolorido, muito doloroso, né, penoso mesmo, eu fiz ele todo sozinha, né, todas as injeções que eu tive que levar, tudo que eu tive que passar, eu passei sozinha, eu não me lembro dele comigo em nenhuma consulta, me apoiando de alguma forma, mas aquilo para mim era muito normal, não me chamava atenção. E aí tivemos a nossa filha, e o casamento, quando você tem um filho, ele muda, né, um casamento sem filhos, eu vou pegar o carro agora, vou para o litoral com você, com meu marido, vou voltar só no dia que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, sem satisfação para ninguém. Quando você tem um filho, as coisas mudam, né. E você ter uma família, você tem que estar disposto a isso, porque há um preço. É a coisa mais incrível do mundo, mas há um preço, né. Chegarão finais de semana que a conversa vai ser: temos que trocar o filtro do ar-condicionado, tem que comprar a cartolina do trabalho da criança, tá com o nariz escorrendo, vai na farmácia, compre um remedinho, compre, enfim, coisas rotineiras de uma vida que cai ali do cotidiano. Que até quando eu me separei, que ele falou: "Ah, mas é porque, eh, a gente se separou com uma pessoa mais nova. Ah, porque quando eu estou com ela, eh, eu me sinto mais jovem, porque eu vou para rave, e eu vou para barzinhos, eu tomo drinks", e eu lembro que eu falei: "Eu não tenho como te oferecer isso. Eu não tenho como. Não existe a possibilidade de te oferecer uma vida sem compromissos, uma vida sem, preços a serem pagos para se ter uma família, né, por mais que seja desgastante, eu amava ter uma família, eu amo a minha filha, eu faço tudo por ela, e não acho que é um peso cuidar dela, não acho que é um peso ter que se comprar cartolina do trabalhinho que ela vai tirar 10. E voltando aqui à minha gravidez, foi uma gravidez muito difícil, porque nisso ele foi servir no Haiti, quando eu estava grávida. Eu fiquei a minha gravidez inteira sozinha, tanto que eu não tive um chá de bebê, né, porque na época eu não quis fazer um chá de bebê, porque eu não achei justo que ele não participasse. É algo que, se eu voltasse no tempo, seria uma das coisas que eu mudaria na minha vida. Deveria ter feito sim uma festa para celebrar a chegada do amor da minha vida, e não fiz porque ele não estaria. E fiquei muito sozinha. E nisso que eu estava grávida também, a minha mãe ficou mais senil nessa época. E eu me lembro que eu não tenho, já não tinha pai, não tenho irmãos e tal, era eu e mamãe. E eu me lembro que, eu com um barrigão enorme, dirigindo, levando ela para médico, levando ela para mercado, porque ela já não conseguia mais se cuidar. E hoje, quando eu paro para pensar, nós ficamos juntos 25 anos, mas eu fiquei grande parte desses 25 anos sozinha. Eu durante Foram 2 décadas e meia que eu resolvi muita coisa sozinha, eu agilizei muita coisa sozinha, e só depois, porque quando você está muito perto de um problema, você não consegue enxergar, né, assim, fica um vulto, na verdade. Quando você se afasta e você consegue enxergar com clareza, como foi o meu caso, você consegue avaliar melhor várias coisas que aconteceram, né. Eh, e eu me lembro também no meu resguardo, a minha sogra, que era maravilhosa, foi ficar comigo, e outro sinal.
Um homem que não é um bom filho, dificilmente será um bom marido. Claro, existem casos e casos, né, uma mãe que é uma mãe relapsa, que nunca foi amorosa com o filho e tal, esse filho não será realmente uma resposta, que ela precisa. Mas se um filho mesquinho, se ele é avarento com a mãe, aquilo quer dizer alguma coisa, né. Avalie melhor, você conhece uma pessoa, avalie como é que ele trata seus familiares, avalie como é que é essa relação, como é que é o sentimento dele. E tive a minha filha, né, e a minha sogra foi ficar comigo. Só uma coisa que eu preciso falar, minha sogra, ela morreu chamando por mim, né, ela tem 2 filhos, mas, a diretora do hospital, quando a gente foi lá, ela falou: "Luciana, ela morreu chamando por você", porque a minha sogra chegou uma época que ela ficou muito doente, precisamos colocar ela numa casa de repouso, porque havia enfermeira 24 horas, médico 24 horas, todo o suporte que, um enfermeiro só em casa não seria capaz. E a diretora sempre falava: "Lu, tudo que acaba, dona Ângela, a senhora está precisando de camisola, pode ligar para minha nora. Dona Ângela, seu", ela tinha um problema no olho, "seu colírio, pode ligar para minha nora que minha nora resolve". Então, assim, a minha sogra morreu chamando por mim, né, não morreu chamando pelos filhos que estão vivos. Eu acho que isso também quer dizer muita coisa, né, são várias coisas pontuais somadas. E aí eu tive a minha filha, e ela foi para lá minha casa ficar comigo. E eu me lembro de um dia específico que ele estava lá embaixo, a gente morava numa casa de 2 andares, eu lembro que ela falou assim: "Meu filho, vai lá ficar com a sua esposa". O meu eu tive um resguardo muito complicado também, eu tive muitos gases, muitas dores, para amamentar muito difícil, saía sangue do meu peito, do meu bico na boca da minha filha, tudo muito complicado. E eu me lembro que ela falava: "Vai lá ficar com a sua esposa", porque ela fazia muito por mim, né, ela, eh, me dava banho quando eu precisava, porque eu estava com muitas dores e muitos gases, mas ele em casa, e ele não fazia. Mas eu acho muito engraçado que na época também isso não me chamou atenção. Hoje em dia, quando eu paro para lembrar, ele não foi comigo ao tratamento, meu Deus, ele não cuidou de mim no meu resguardo, essa consciência veio posterior à separação. Nossa, é verdade. Eu lembro da tia Ângela falando que ele tinha que subir para ficar comigo. E eu acho que a minha sogra não tinha que pedir isso. Eu acabei de dar para ele um filho, né, a maior bênção da vida de uma pessoa, para mim, eu não preciso que ninguém concorde, respeite apenas, mas assim, para mim, a coisa mais incrível do mundo, e ele não estava lá comigo. Mas ainda assim, eu acho que o que norteou a minha vida nessa relação foi que, independente de qualquer coisa, eu queria uma família. Eu não tive a minha família, né. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu ia para casa dos meus amigos brincar, né, e se tivesse pai e mãe em casa almoçando junto, aquilo era uma facada no meu peito. Criança, né, eu sentia inveja, por mais que isso seja feio de admitir, eu sentia inveja. Então, na minha vida adulta, eu queria, que aquele quadro, né, eu pudesse estar inserida no quadro da família, do pai, da mãe, do filho. E, sempre foi o que norteou a minha vida com ele, né, porque, tive minha filha e tal, e ele sempre viajando muito, e eu sempre percebi nele insegurança, né, eu sempre percebi ele foi abandonado também quando ele tinha 4 anos pelo pai, né, eles voltaram a se falar, eh a gente, depois do nosso casamento, muito por insistência minha, na verdade, quando minha filha nasceu, ele entrou em contato e queria ir lá na nossa casa conhecer a neta, e eu lembro que ele falou que ele não queria, porque ele não conseguia falar o nome do pai, o que é, de certa forma, compreensível. E eu falei: "Vamos deixar, ouve o que seu pai tem a dizer, né. Ele não morreu, você não morreu. Sempre há chance de tentar uma reconciliação, sempre há chance de pelo menos ouvir o que ele tem para dizer, essa guerra não está perdida".
E eu insistindo e tal, e eu me lembro que quando o pai dele foi lá em casa, a primeira vez, o pai dele chorou muito, né, arrependido, porque, imagina, você viu seu filho crescer, viu que seu filho, né, não precisou de você, mas ele estava ali estendendo a mão, e ele também tentando tirar do coração dele. Ele sempre teve uma coisa, muito nefasta dentro dele, tanto que por isso que ele é operações especiais, né, o símbolo da caveira e tal, porque ele tem essa coisa dentro dele, sempre teve. Acho que eu achava também que fosse algo que é dele e que não havia como mudar e tudo bem. Que bom que ele foi fazer forças especiais, porque aí ele, colocava para fora isso, né, nos exercícios e no combate e tal. E eu me lembro que por que eu estava falando isso? Vamos lá, agora eu perdi o raciocínio, do pai dele. E eu via muito essa questão dele precisar, da validação alheia, através de mulheres, para se sentir para sentir que tem valor, né. "Não, olha só, eu sou desejado. Não, eu sou um cara meu pai não me quis não, tá, o meu pai me rejeitou e foi embora quando eu tinha 4 anos, mas as mulheres me querem. O meu pai não me amou como eu tinha que ser amado, mas outras pessoas me amam". E, de novo, você percebia? Percebia, mas sempre foi a família que eu quis. Então, assim, olhar de mercador, "Ai, tal, não é nada", e deixa passar, porque aquele escopo da família era muito importante para mim, né. Durante alguns anos, a gente teve essas crises, peguei aqui uma coisa ou outra, mas nada que me fizesse verdadeiramente tirar o pai da minha filha de casa, né, porque, para minha falta de sorte, eu não conheci depois de mim uma criança que amasse tanto ter uma família, o pai e a mãe em casa, quanto a minha filha, né. E muito baseada nessa fundação que eu queria, eu fui levando e tal, e a gente vivia bem, e ele não é um homem ruim não. É só uma pessoa com muitos traumas, né, muitos traumas, muitos traumas. E eu lembro que a mãe dele falou que até quando o pai dele saiu de casa, ele ficou gago, ele já com 5 anos voltou a usar fraldas. Então, sabendo disso, eu sempre tive um olhar mais paciente, né, mais caridoso, porque eu também tinha tido uma infância complicada, então eu deixava meio que isso. E aí, ficamos casados esse tempo todo. Nosso sonho, né, quando estávamos juntos, era virmos morar aqui onde eu estou hoje, que é na Flórida, né, sempre foi uma coisa que a gente desejou, a gente vinha todo ano de férias, e ele falou: "Olha, ah, eu vou me aposentar daqui a algum tempo e a gente vai". E o casamento entrou um pouco nessa rotina, mas eu não posso te dizer que era um casamento ruim, né, foi o que eu falei para ele, o casamento terminou muito mal, mas ele não foi, durante 25 anos, um casamento horroroso. Não. Era um casamento perfeito? Não, mas como eu sempre digo para minha filha, perfeito é uma palavra que não existe no dicionário da vida. Nada vai ser perfeito. E quando a gente estava agora com 24 anos de casados, apareceu uma oportunidade dele ir para uma viagem na Antártica de 13 meses, né, 13 meses sem vir em casa. Ele já havia viajado outras vezes, já ficou 6 meses uma vez, 6 meses outra, mas 13 meses sem vir em casa seria a primeira vez. E conversamos, ele falou: "Amor, olha, eh, vou para essa viagem, porque o dinheiro que eu vou ganhar, a gente consegue, quando eu me aposentar, ir morar nos Estados Unidos, que é o que a gente sonha e tal". Então, assim, conversado, desenhado, eu concordei, ele concordou, a minha filha, né, chorou muito, mas a gente conversou com ela que era para o nosso futuro e tal. E ele foi para essa viagem, né, numa estação que, sei lá, tem 300 metros quadrados. Eu sempre costumo dizer que é um Big Brother muito piorado, porque o Big Brother, que se fica só 2 meses, tem piscina, tem sol, tem festa, tem comida gostosa. Ele estava numa estação
onde era puro gelo por 13 meses sem poder sair, né. Então, realmente, eu acredito que seja alienante e desesperador. Só que e nisso que ele estava lá, que ele foi para lá, a despedida foi muito difícil, foi uma choradeira. Eu até, na época, falei isso com ele, quando a gente estava se separando, uma lembrança muito vívida que eu tenho foi que do dia que ele saiu de casa para ir para a viagem, que ele não deixou a gente levar no aeroporto, porque ele falou que ia ser pior, então foi uma choradeira em casa mesmo. Ele ia na porta e ele voltava, ele cheirava meu cabelo. Ele ia, ele voltava, ele cheirava meu cabelo, ele voltava, e eu falava: "Vai amor, você precisa ir", ele cheirava, ele falava assim: "Eu não sei como eu vou fazer para viver sem você esses 13 meses. Eu não sei como eu vou viver". E eu falava assim: "Eu sei amor, mas vai ser para o nosso bem, a gente vai conseguir, nã-nã-nã". Pautada num casamento que não era de 1 ano nem de 2 anos, estamos falando de 24 anos de casamento. E aí ele foi, e aí graças a Deus hoje em dia, diferente de quando eu comecei a namorá-lo, a gente tem o quê? A internet, né, que quando eu comecei a namorar era de orelhão que ele me ligava com ficha. Hoje em dia, era possível vê-lo todos os dias. E assim ele o fez. Foram 13 meses e durante todos os dias, né, não existiu um dia que ele não me ligou de vídeo. Ele me ligou todos os dias de vídeo, ele falou comigo, ele falou com a minha filha: "Eu te amo, eu tô com saudade, eu não vejo a hora de voltar", né. Mensagens escritas, mas também olho no olho, né, porque ele podia só ligar, ou só mandar mensagem, não, ele ligava, ele olhava pra mim, na minha cara e falava: "Eu te amo, eu tô morrendo de saudade", e mandava poemas e tal. Até quando eu fui montar o meu processo de separação, eu mostrando pra advogada, ela falou: "Luciana, esse é um dos casos mais escabrosos que eu já vi, porque não dá pra entender". Mas, recapitulando, ele ia voltar no dia 24 de novembro, né. No dia em outubro, um mês antes, a gente fez 25 anos juntos, um mês antes dele voltar para casa. Vamos atentar para esse fato. E ele mandou para mim um buquê enorme, com cartão, que possamos ficar mais 25 anos juntos, você é o amor da minha vida, paraná, nã Então, para mim estava tudo muito bem, estava tudo muito normal, não mudou numa ligação. Eu fui para a Suíça e para a Espanha e Portugal a trabalho, fiquei na casa de um amigo nosso em Portugal até, que é amigo da gente de quando a gente começou a namorar, e ele ligava todo dia: "Obrigada, Antônio, por cuidar aí da Lu e tal, nã-nã, parará". Amoroso, atencioso, sem nenhum sinal de que alguma coisa estava errada. Lembrando que antes dele viajar também, porque as pessoas falam: "Ah, uma relação de 24 anos, ela tende a esfriar, né, ela tende a ter altos e baixos". Não tinha crise financeira, que a gente sabe que a crise financeira derruba o casal, né, a falta de dinheiro, não tem amor, não tem tesão que resista. Não tinha crise financeira, não tinha crise amorosa, né, uma das coisas mais difíceis para minha filha foi isso, ela nunca viu os pais brigando, ou se agredindo, ou discutindo, muito pelo contrário, os pais sempre muito carinhosos, a gente há um pouquinho dele viajar, a gente estava no Pão de Açúcar, e a gente estava na fila do caixa, e a Letícia estava na escola, estávamos só nós 2, e a gente na fila e tal, e se beijando, fomos comprar uma coisinha para lanchar, nã-nã-nã-nã, já com 24 anos juntos. E tã-nã-nã, parará, parará. Eu lembro que a moça atrás de nós falou assim: "Ah, recém-casados, né". E aí a gente se olhou e riu e falou assim: "Não, 24 anos", porque era essa a nossa relação. Foi isso que a minha filha sempre presenciou, né, diferente de quando um casal se separa. Eu lembro que uma amiga minha se separou, e o filho dela, que tinha a mesma idade da Letícia, falou: "Mãe, graças a Deus, eu não aguentava mais ver vocês brigando". Uma outra amiga minha falou, a filha falou: "Eu não aguentava mais ver como meu pai te tratava mal". Nada disso. E aí chegou o dia dele voltar. Eu me lembro que ele chegou meio-dia, de manhã ele mandou mensagem que ele estava já no Chile, que estava chegando no Brasil, e ele escreveu, no dia que ele voltou, eh "Amor, estou no Chile, estou chegando, te amo, saudade". E fomos para o aeroporto e tal. Minha filha é muito ansiosa, minha filha tem sempre teve, né, infelizmente ela não tem mais,
teve uma adoração por esse pai, ela chamava ele de meu Rambo, né, o herói da minha vida, o homem mais incrível do mundo, então ela muito nervosa, ela não dormiu no dia anterior, e a gente fez cartazes, eu preparei, botei bolas em casa, fiz janta, toda uma preparação, uma cenografia para o retorno daquele homem que até então era amado. Quando a gente chegou no aeroporto, né, estavam todas as esposas lá, imagina a confusão, voltando, todo mundo, 13 meses. Eles começaram a sair e a gente via todos os homens correndo para as suas famílias. Eles vinham com a mochila, com tudo, correndo e tal. Ele não veio. Ele veio caminhando normalmente. Aí a minha filha correu para abraçar ele. É até um vídeo difícil de assistir, porque eu estava filmando, porque eu imaginei, né, eu tinha um filme montado, um roteiro na minha cabeça, ele chorando e ela também, ele pegando ela no colo, e ele veio andando normalmente, como se tivesse vindo dali do mercado que ele foi agora. E a minha filha correu para abraçar ele e ela chorava. E ele só, ai, minha filha, e tal. Só que eu, na época, como eu te falei, eu tenho a tendência a ser complacente. Então eu pensei, poxa, 13 anos fora de casa, 13 meses fora de casa, ainda está se adaptando, né? Deve ter sido uma lavagem cerebral ficar tanto tempo vendo aquela coisa branca, cinza, sem vida e tal. E eu me lembro que é, a gente voltou para casa e tinha bola, nananã, nananã, aquela coisa. Aí, nesse dia, a Aninha, que trabalhava comigo já há 2 décadas, que era maravilhosa, que eu morro de saudade dela, estou aqui sem ela e tal, também deu um abraço nele, mas ele muito distante, gélido, sabe? Sabe quando é uma pessoa que está inerte ao que está acontecendo em volta dele? E aí eu estava fazendo um camarão e tal, e ele foi dormir. Aí ele falou, filha, vem dormir com o papai. Eu falei, pronto, melhorou, vai dormir com ela. E nisso, ele acordou, eu estava lá fazendo camarão, eu estava falando com uma amiga minha no telefone de vídeo e fazendo camarão. E eu me lembro que ele veio por trás de mim, me deu um beijo aqui, me deu um cheiro, me abraçou por trás, que ele sabe, sempre adorei esse abraço assim por trás. E falou assim, amor, vou tomar banho. Ainda pensei, pronto, tá vendo? Tá voltando ao normal. Só que nisso foi anoitecendo e tal, paraná, nananã. E anoitecendo, né, tal. A minha filha ficou com ele no sofá e foi fazer uma outra coisa, ainda meio que arrumando a mala dele, tirando as coisas, e ela chegou para mim e falou assim: para mim, essa é a parte mais triste da minha história, tá? É a parte que jamais deveria ter acontecido. Ela falou: mamãe, eu vi o meu pai mandando mensagem para uma mulher com um coraçãozinho. Eu falei: como assim, filho? Ele escreveu. O que ele escreveu? Eu não sei o que ele escreveu, mas ele botou coraçãozinho. E coraçãozinho, mãe, a gente só manda para quem a gente ama. E eu me lembro que eu ouvi aquilo, mas continuei fazendo as minhas coisas porque eu tinha muita certeza de que não era nada, né? E aí eu me lembro que eu fui perguntar para ele, e ele falou: não, nada. Falei: não, mas ela viu uma mensagem, o que que é? Não, não era nada, é impressão dela. Só que homem é um bicho bobo, né? Mulher, você vai arrancar meu olho, eu vou continuar dizendo que não. Homem, você aperta aqui assim, ó, ele vomita, né? E eu comecei a apertar, porque algo começou a me incomodar, que até então não estava. Eu falei, não, tem algo errado, ele não está reagindo normal a isso e tal. Nananana. E eu comecei a apertar, ele falando que não, que isso era loucura da minha cabeça, que ele tinha acabado de chegar, e eu apertando, eu apertando, eu apertando, eu apertando. E ele falou, tá bom, eu vou falar. Eu conheci uma moça na Antártica, ela tem 30 anos, a gente ficou junto lá, e ela quer que eu saia de casa, e nananã, e nananã. E eu me lembro que, sabe quando a pessoa, você não ouve mais a voz, você tem só a imagem? Bem efeito cinematográfico. Porque eu saí do chão, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E eu me lembro que eu perguntei assim, o quê? Ele é? A gente começou a namorar lá. Ele era casado, mas começou a namorar. A
gente começou a namorar lá, começou a ficar junto, e aí a gente conversou, e ela quer que eu saia de casa, e eu me lembro que eu não tive reação, eu só falei assim: "Tá, e o que que você vai fazer?" Ele: "Não, eu não sei, tã-nã-nã", e começou a chorar, e aquela coisa e tal, parará, nã Só que nisso que ele começou a chorar, eh, ela começou a ligar para ele, e ele estava dentro da minha casa. Ele estava dentro do lar que ele construiu comigo por 25 anos, uma história de 25 anos. Jamais um homem pode atender uma amante dentro do lar dele. Eu não estou falando de uma construção, não era uma construção com tijolos, com quadros, com sofá. Estou falando de um lar. O mínimo de respeito ambos teriam que ter com o meu lar. E aí ele atendeu ela na minha frente e na frente da minha filha. E aí eu me lembro que a minha filha: "O que está acontecendo?", aquela confusão e tã-nã-nã, e eu tentando falar: "Não, filho, papai está chorando, porque ele descobriu que um amigo dele está muito mal no hospital", eu sempre tentando, né. Eu hoje em dia percebo que ele nunca foi um pai talvez tão bom, eu fazia dele um pai muito bom, porque eu puxava dele o tempo todo. Tanto que do dia que ele saiu da minha casa, a a partir desse dia, como pai, a coisa degringolou de uma maneira inacreditável. Mas enfim, voltando, aquela coisa e tal, parará. E aí eu me lembro que nesse dia eu não chorei, eu fiquei em choque. Eu não chorei, eu comecei a sentir muita vontade de vomitar, né, mas eu não chorei, eu processando aquilo, porque independente de qualquer coisa, se ficássemos juntos ou não, se ele saísse realmente de casa ou não, acabou ali, acabou a confiança, acabou o respeito, acabou a admiração. E para mim aquilo ali já determinava um fim. Ainda que ele falasse: "Não, mas foi um caso, nã-nã-nã", já não importava mais. Só que nisso, eu comecei a ficar quando caiu a ficha, eu fiquei muito desesperada, porque eu não sabia mais sonhar sozinha. Eu sonhei 25 anos com ele. Eu não sabia nem o que que eu queria depois de 25 anos. Eu comecei a namorar com 18, eu já não sabia quais eram os meus gostos, quais eram os meus desejos, não da minha família. E aquela falta de perspectiva foi uma dor alucinante. E naquela coisa e tal, parará, e vai embora e não vai. Com isso, eu implorei para ele ficar. Implorei, implorei: "Não, não vai, calma, espera aí, não, você conheceu essa mulher", e ela ligando, eu lembro que ela começava a ligar às 6 da manhã e ele atendia, né. Isso mostra muito sobre o caráter de um homem independente de qualquer coisa. Só que aí eu estava vendo isso, mas ainda estava o meu desespero ainda era maior de perder a minha família. Depois, com terapia, eu percebi que não era de perdê-lo, né, porque por todas essas questões que depois eu consegui avaliar de fora do homem que ele é, né, enfim, e a gente começou mesmo ela ligando, ele atendendo ela, a gente começou a se relacionar. Começou a transar, eu lembro que teve um dia que a gente transou 3 vezes, e era uma coisa assim, ao mesmo tempo que era ruim, era uma coisa muito desesperada e com muita força e com muita dor e um misto de sentimentos tão ruim até, mas estava ali e tal. E aí eu me lembro que eu fui nessa confusão, ele em casa ainda e tal, parará, eu fui para o Chile a trabalho. E eu me lembro que eu estava no Chile trabalhando, mas ainda, né, desnorteada, né, com medo do futuro. E, ele ligou para mim de vídeo, eu não atendi, porque eu estava trabalhando, eu não podia atender, e ele mandou várias mensagens: "Por favor, atende, eu quero te ver". Isso já se relacionando com a amante. Eu falei: "Não, eu não posso agora, eu estou fazendo uma entrevista e tal, parará".
E nessa viagem do Chile, como eu fiquei sozinha, foi a primeira vez que eu pude ficar sozinha num hotel pensando, eu comecei a vislumbrar a minha vida se eu ficasse com ele. E o que seria a minha vida? A de uma mulher que, se o cara atrasar para chegar do trabalho 2 minutos, ia enlouquecer. Uma mulher que ia ficar sempre desconfiada, que não ia ter paz, que ia acabar com a saúde mental dela por, por um homem que é traidor. E eu comecei a avaliar se esse era um preço que eu queria pagar só para ter uma família. E aí eu me lembro que eu voltei e tal, e a gente ainda se relacionando, e ela ligando e tal, e ele atendendo, e eu falando, por favor, não atende na frente da Letícia, a Letícia sofrendo muito. A minha filha ficou num processo, assim, de muita dor também. É, hoje em dia eu falo que a minha filha ela não é a mesma, ela perdeu a parte final da infância dela, porque ela se decepcionou com uma pessoa, uma das 2 pessoas que mais deveriam amá-la na vida. E isso mudou a minha filha, que sempre foi espirituosa, alegre, eh, sagaz. Eu hoje vejo a minha filha um pouco mais cínica, mesmo com 11 anos, ela ainda está lá, ela ainda é doce, ela ainda é feliz, mas ela carrega consigo, algo que aos 10 anos, quando ela descobriu, ela não deveria. Ela esses dias falou: "Não, mãe, fui eu que acabei com a nossa família, né". E eu falei: "Mas por quê?". "Porque fui eu que peguei a mensagem do meu pai e vocês terminaram". Eu falei: "Não, você libertou a mamãe de uma mentira. Não se culpe, eu tenho que te agradecer. A mamãe viveria uma mentira, sabe Deus por quanto tempo, se você não tirasse ela daquele lugar. Então, assim, ela vai carregar sempre com ela que ela que terminou a nossa família. Não foi, mas foi ela que descobriu. E quando você tem 10 anos, as coisas elas têm um outro significado, elas tomam uma outra proporção. E aí, nisso, eu me lembro de uma coisa que ele falou para mim, e aí tinha hora que a gente brigava e tal, porque ele nessa, ele não parava de atender ela, e ela não parava de ligar. E eu lembro que ele falou assim: "Não, mas não fui eu que dei em cima dela, foi ela que deu em cima de mim". E eu me lembro que eu olhei para ele, quando ele falou isso, quando ele tentava jogar essa culpa para cima dela somente, falei: "Esse homem é um fraco, esse homem é um zero à esquerda, esse homem é um perdedor". Olha para ele, não é capaz de jogar no peito e falar assim: "Não, foi, não tive caráter, não tive honra, não tive hombridade e dei em cima dela e ela não, um homem que e foram várias viradas de chave que aconteceram para me fazer hoje chegar onde eu estou, bem, feliz, seguindo com a minha vida. Essa foi uma delas, foi o momento que eu olhei para ele e eu falei: "Para que eu quero isso? Olha para esse cara". E nisso, quando ele foi viajar, ele era um cara atleta que fazia pentathlon e tal, voltou fumando um maço de cigarro por dia, bebe pra caramba, indo pra rave com 50 anos. Então eu costumo dizer que eu não sou uma mulher separada, eu sou viúva em vida. O meu ex-marido, a última vez que eu o vi foi no dia que ele foi para a Antártica, que era um cara bacana e que cuidava da filha e que era legal e que era querido. Foi a última vez que eu o vi. Nunca mais eu vi esse cara. O que eu vi depois foi uma versão Shopee, churrusqueca, horrorosa, que em nada se parece com aquele cara. E aí nisso, não teve jeito, né, eu falei: "Olha, então, eu te dou até o dia 6 de dezembro para você arrumar um lugar para você". Até o dia 6 de dezembro ele não arrumou. Ele: "Ah, mas eu vou para onde?" Eu falei: "Mas isso não é um problema meu". Eu falei: "Vai para um Airbnb". E aí ele foi, ele reclamando: "Eu estou gastando dinheiro". Eu falei: "Meu Deus do céu, você está terminando uma família de 25 anos e a sua preocupação é se você está gastando diária com Airbnb?". E nisso a minha filha sofrendo muito e tal, parará, ele sem se preocupar. Eu lembro que, ele pegou ela uma vez e ela falou que começou a chorar, porque ainda era duro para ela. Ele falou: "Letícia, para de chorar, já passou e tal".
Eu me lembro que ela falou: "Mamãe, meu pai, ele me olha diferente. Cadê o meu pai? Cadê o meu pai?" Eu falava: "Minha filha, é seu pai". "Não, mãe, esse não é meu pai". E até hoje ela ainda fala que esse cara que existe aí, ele é o pai dela, mas ele não é o pai dela. Ela nunca mais também ela viu esse pai, né. E aí nos separamos e tal, eh, eu fui ao fundo do poço, eu costumo dizer isso, fui ao fundo do poço mesmo, e mas quando eu cheguei no fundo do poço, eu vi que lá não era o meu lugar. Eu olhei em volta e eu sabia que o sofrimento, o deserto, ele tinha que ser um lugar de passagem. Eu não tinha como sair daquele caminho, só existia aquele caminho, não existiam, eh, nenhuma outra porta que eu pudesse sair. Então, assim, eu ia passar por aquele vale, eu ia passar por aquele deserto, mas eu sabia que eu não ia morar, que era passageiro. Sempre tive essa consciência, mas não fez ser mais fácil. Me fez acreditar depois que ia passar, mas não que foi fácil. Eu me lembro que a minha filha só me viu chorando uma vez, eh, de resto eu mantinha para ela o tempo todo a compostura de que: "Filha, é complicado, né, não é o que a gente queria, não é assim que a gente sonha quando se casa, mas problemas acontecem com todo mundo, né, existem coisas piores, existe um familiar que está doente, existem tantas coisas mais difíceis e a gente vai superar". Mas quando ela dormia, eu chorava, quando eu estava no banho, eu chorava. E eu lembro a última vez que eu chorei. Eu lembro que era réveillon, ele tinha que ir buscá-la, a gente estava separado então há um mês, né, e ela muito sofrendo muito e tal, minha filha se jogou no chão, né, "Pelo amor de Deus, eu quero minha família de volta e tal, parará". E ele não ligou para ela meia-noite, dia 31. E ela ficou esperando, esperando. E aí ela começou a chorar e tal, parará. E eu me lembro que eu olhei para minha filha, ela estava num cantinho, assim, amuadinha, chorando, sofrendo, e eu chorei lágrimas que lavaram a minha alma, porque eu decidi que seria a última vez que eu ia chorar. Um homem que faz a própria filha sofrer, um homem que é incapaz de cuidar da saúde mental da própria filha, um homem que não zela pelo bem maior da vida dele, realmente não é um homem para mim. E outra virada de chave. Como eu te falei, foram várias viradas de chave. E aí, eu falei: "Cara, Luciana, se perdeu foi tempo, deixa esse cara aí, libera isso, deixa a vida seguir, porque ele não é para você. Na verdade, você não é para ele. Ele é pouco maduro, ele não tem maturidade, não é só, não tem emocional, não tem maturidade espiritual". E eu me lembro que ele ligou no dia seguinte, dia 1º, 13h. Eu falei: "Por que que você não ligou para ela?". Ela ficou esperando, ela tá arrasada. "Ai, porque eu fui para uma rave, uma festa, e não tinha como". Outra virada de chave. Falei: "E você não podia ligar para sua única filha, meia-noite, só para desejar para ela um feliz ano novo? Primeiro ano novo dela em 10 anos tem você". Era só uma ligação de 30 segundos que ela queria. Ai, não tinha como. E as pessoas, né, até hoje elas perguntam para mim: "Mas Lu, como é que você deixou tão rápido de querer o Alan e de amar o". E eu que a resposta que eu dou para todo mundo: não restou nada para amar, não sobrou nada para amar. Você ama um cara, você não ama uma pessoa pela beleza dela, pelo dinheiro dela, você ama uma pessoa que você pode admirar, que você olha assim: Esse cara, esse cara, ou porque ele luta pela família, ou porque ele é trabalhador, ou porque ele é uma boa pessoa, não sobrou nada. Só que nisso, nos finais de semana que ele tinha que buscar ela, ele falava assim: "Ah, mas a minha namorada, me pediu para ficar com ela", e não deixava ele buscar ela. E aí eu nunca contei para minha filha isso, eu falava: "Ai, o papai, que o amigo dele quebrou a perna, e ele teve que correr lá para socorrer", e
eu sabia que isso ia continuar acontecendo e a gente não estava ainda se separando no papel e tal. E eu pensei, eu não vou continuar vivendo isso para sempre. Porque eu vi a minha história se repetindo com meu pai. Eu tinha 10 anos, a minha filha 10 anos, uma madrasta que era ruim, uma madrasta que impedia ele de pegar a filha. Eu falei, eu sou uma pessoa diferente. A minha confiança de que tudo ia passar tinha que morar no meu conhecimento. E eu comecei a ler e comecei a estudar como superar isso, foi como eu cheguei até as separações, e ouvindo histórias de pessoas que passaram por situações similares à minha e que tinham sobrevivido e tinham reconfigurado a vida, e eu falei, eu vou embora. Eu tinha um emprego maravilhoso no Brasil, era correspondente de uma revista inglesa, era a única brasileira do grupo, ganhava bem, tinha uma vida excelente, e eu falei, eu vou abrir mão de tudo e vou embora para os Estados Unidos, para dar uma nova chance à minha filha de recuperar o coração dela. E nisso, eu falei, já que eu vou para lá, vou tentar um mestrado, era um mestrado que eu já queria fazer há algum tempo, eu tinha tentado uma vez, mas não tinha conseguido a bolsa que eu queria, tentei de novo, passei para o mestrado e falei, agora a gente vai embora. E eu falei, agora eu tenho que falar para ele que a gente precisa assinar o divórcio, que a gente precisa oficializar tudo para que eu consiga ir para os Estados Unidos. Porque eu sabia que aqui um outro ambiente, uma outra escola, outras pessoas, outros ares ajudariam nessa recuperação, que lá no Brasil, vendo a madrasta que não deixa pegar ele, e ele quando estava com a madrasta muito ausente e tal, aquilo ali nunca ia cessar. Cabia a mim salvar a minha filha. E aí eu lembro que eu liguei para ele e falei, você pode vir aqui em casa que eu preciso conversar com você? Ele tá. E a minha filha em êxtase, porque ela sempre quis morar aqui, ela ama a vida dela aqui, ela ama a escola, ela ama os amiguinhos, ela ficou muito feliz. Foi a primeira vez que eu vi minha filha sorrir de novo depois, foi quando eu contei que a gente viria para cá. E eu me lembro que ele sentou assim, eu falei, então, olha só, eu preciso conversar com você, eu preciso da sua autorização. As coisas aqui, elas não estão muito bem para minha filha e tal. Aí ele, minha filha falou assim, é só você não deu tempo, daqui a pouco ela supera. Eu falei, pode ser que sim, mas a gente vê muitos adultos desajustados até hoje porque não superaram traumas da infância. É só olhar para você. E eu lembro que ele fez até assim para mim e tal. Ele, tá, mas o que que é? Eu falei, então, você foi para a Antártica para que essa viagem trouxesse para a gente fartura, mais felicidade, mais união. Mas foi uma viagem que, para mim, para minha filha, trouxe escassez, dor e sofrimento. Só que você foi para a Antártica porque a gente tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? E eu me lembro que ele estava assim, ele fez assim, o que você está dizendo? Eu falei, estou dizendo para você que eu passei por um mestrado, pedi demissão, e eu e ele disse, estamos indo embora dos Estados Unidos daqui a 1 mês e meio. E eu me lembro que ele começou a hiperventilar assim. Não, peraí, eu não entendi. Eu falei, você desistiu dos nossos sonhos, mas eu tenho a minha filha ainda quer e eu ainda quero. Eu não posso permitir que uma terceira pessoa destrua algo que eu quero. Eu jamais posso dar a alguém esse poder. E ele, mas como assim? Eu falei, exatamente isso que você ouviu. Só que aí nisso, voltando, quando foi em janeiro, eu vim para cá em maio, né? Em janeiro, nós viemos para cá a passeio, ficar 10 dias na casa da minha amiga, e para ir para Disney com a Letícia, porque ela estava sofrendo, e assim, Disney cura qualquer coisa, né? Filha, vamos. Eu lembro que nem estava com dinheiro, mas eu falei, cara, eu vou dar um jeito que ela está precisando. Aqui conheci uma pessoa e começamos a nos relacionar depois que eu fui embora. Comecei esse namoro virtual, a gente tinha se encontrado aqui. Vim para cá de novo em fevereiro ficar com ele, em março, em abril, e em maio vim de vez com a Letícia. Então, assim, foi o mestrado, foi o namoro, foram várias coisas, e eu lembro que eu falei, olha, eu quero recomeçar com a Letícia, eu acho que ela está precisando. E lembro que ele falou assim, eu não sei se eu vou permitir. E eu me lembro que a minha filha olhou para ele e falou assim, você vai permitir. Porque
A minha mãe vai me dar o que você não é capaz de me dar, né, pai? O sonho que eu sempre tive e que você me prometeu 10 anos. Você não vai cumprir, mas a minha mãe vai. E eu lembro que ele abaixou a cabeça, assim, né, porque vai falar o quê? E falei: "Olha, então eu preciso que você, que a gente coloque isso no papel", e tal. "Não, não precisa. Nada precisa ser colocado no papel". E eu falei: "Mas como assim?". "Não, a pensão". Uma outra coisa, assim que ele saiu de casa, ele me ofereceu um valor de pensão que eu não acreditei. Eu até falo isso para ele até hoje: "Eu não acredito que você olhou nos meus olhos e me ofereceu isso para nossa filha", né. Ele sabe que eu sou uma mulher independente, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, esse dinheiro jamais seria para mim, mas você negar algo para o seu filho nunca vai entrar na minha cabeça. E aí ele falou: "Não, mas você não precisa colocar nada no papel". Eu falei: "Mas por que eu não vou colocar no papel?". "Não, não precisa. Eu pode confiar em mim. Eu vou te dar tudo que a gente combinar". Eu falei: "Mas tem algo que você não merece confiança. Então, assim, o que você fala é vento, não tem como". Ele: "Não, mas não é para você, colocar nada no papel". Só que eu comecei a ver, ele não pegava ela, e eu pedia alguma coisa, era difícil e tal, nã-nã-nã-nã-nã-nã. Falei: "Cara, eu vou contratar um advogado". E aí eu contratei uma advogada de família, e a primeira ação dela foi a pensão alimentícia, né. E eu lembro que eu estava em casa com a minha filha e com a Aninha, que trabalhava lá em casa, quando ele recebeu os papéis. E ele ligou para mim, ele não acreditava. Eu acho que ele não acreditava. E engraçado, ele vislumbrou esse fim, porque como ele disse para mim, eu tenho 45, ela tem 30, e ele se sente jovem com ela. Ele vislumbrou esse fim, mas eu acho que quando tudo se concretizou, que a coisa realmente tomou forma, ficou engessada, ele ficou com um pouco de problema para lidar, porque ele não queria assinar nada, né. E aí eu paguei advogada para fazer esses papéis. Nisso, a gente começou um processo de que: "Ai, o nosso apartamento, o que a gente vai fazer?" E para eu queria que colocasse o apartamento no nome da minha filha, ele não quis, porque é o patrimônio dela. Então eu falei: "Olha, daqui a pouco você casa de novo, né, tem mais 10 filhos, é a minha filha que vai perder o patrimônio que a mãe dela comprou, né. Eh, "Ah, isso não vai acontecer e tal, parará", enfim. A gente ainda não está divorciado no papel, né, a coisa ainda está rolando, o que o juiz já assinou, já deu, a sentença foi realmente o acordo de pensão. E eu vim para cá, comecei o mestrado, estou com o meu namorado, linda e tal, e a gente se fala hoje em dia realmente o básico, né. Eh, Ele veio para cá em janeiro, ficar 10 dias com a minha filha, e eu me lembro que eu esperei ele do lado de fora com a malinha dela, para entregá-la para ele, porque eles iam ficar 10 dias fora. Eh, eu me lembro que ele saiu do carro, eu não sei quem é aquele cara. Eh, Fisicamente, não é só porque fisicamente ele, pelo menos para mim, né, e as pessoas que encontram com ele na rua me ligam: "Luciana, encontrei com o seu ex, o que aconteceu com ele?". Eu falei: "Gente, eu não sei, eu não tenho nenhum contato com ele é bloqueado de tudo, ele não consegue ver nada meu, ele não faz ideia do que eu faço, de onde eu estou, assim como eu não faço ideia de onde ele está, nem fazendo o quê". Mas, esses dias ele perguntou para minha filha se ela queria conhecê-la, e ela falou: "Pai, coloca uma coisa na sua cabeça, eu não vou conhecê-la nem hoje, nem amanhã, nem depois, eu não quero. Você tem que exercer a sua paternidade comigo, sozinho. Você não vai ser namorado e pai no mesmo ambiente, você precisa esquecer isso". Ele: "Ah, minha filha e tal, parará", porque, a verdade é que eles combinam, né. É um cara que trai uma família de 25 anos, uma pessoa que remou ali, ó, com você. Quando eu conheci, ele não tinha segundo grau, eu já estava na faculdade, né. Eu falei: "Não, vamos estudar, vamos aprimorar seus conhecimentos, vamos evoluir e tal". Então, assim, é o cara, eu até falo isso, o sonho dele era ser SEAL, que é aqui nos Estados Unidos, aquele SEAL, que é as Forças Especiais, e ele nunca conseguiu passar para a prova.
E hoje em dia eu vejo que é porque os CEOs eles têm um lema que um homem que trai a esposa, ou trai a namorada, ou trai, eh a noiva, se essa mulher for lá falar que ele está traindo, ele é expulso da corporação. Porque um homem que é capaz de trair a mulher com quem dormiu com ele 25 anos, caminhou com ele 25 anos, né, cresceu, passou poucas e boas. Se esse cara trai essa mulher, ele não vai trair um amigo dele da corporação, e ele é expulso da corporação. Simples assim. Por esse motivo. Então, hoje em dia eu penso, por isso que ele nunca passou, foi Deus falando: "Cara, esse cara não merece", era o sonho da vida dele. A coisa que ele mais desejou desde que eu conheço ele, era ser um CEO, e ele nunca foi capaz. Vim para cá, né, ele ficou lá no Brasil, hoje em dia ele fica no nosso apartamento com ela, né, eu acho engraçado que as minhas vizinhas, os vizinhos mandam foto, é, tem uma que mandou foto no elevador, assim, dela: "Lu, eu tirei a foto dela no elevador". "Ah, não, não dá", e tal, que, eh, não consegue entender como é que, além de trair, ela senta no meu sofá, ela dorme na minha cama. "Ah, mas por que você que veio embora?". Eu ainda assim, se eu fosse amante de um cara, que eu jamais seria, eu não ia conseguir ficar na casa que ele viveu 25 anos com a família dele. E isso para mim é surreal. Eu entendo que ela não tem caráter, né, a mulher fica com homem casado, a gente não pode esperar muita coisa. Isso já está claro, já está entendido. Mas tem até onde você pode passar vergonha. O meu prédio inteiro comenta. Esses dias eles estavam na varanda, não sei o quê, uma vizinha me mandou uma foto: "Ah, Luciana é muito feia, é muito ruim". Eu falo: "Gente, não precisa me mandar, tá tudo bem, deixa ele, tá como que o que ele merece". E todo mundo fala que, o homem que trai, ele tem um senso de inferioridade. Eu não sei se é verdade, não sei se isso se justifica, mas, as pessoas que conhecem ela, né, porque vamos combinar que eu e ele temos muitos amigos em comum, né, amigos que me viram crescer com ele, amigos que me viram impulsioná-lo, né, amigos que viram a nossa história como casal, como família, falam que ela é um nada. Teve um amigo dele que me ligou, assim, sobre: "Olha, eu estou ligando para te pedir desculpas, porque eu estava lá na Antártida também, então eu convivi com ela o mesmo tempo que ele conviveu. E eu poderia te dizer só que ela não é bonita, mas isso não faz diferença, pelo menos eu acho que não faz diferença, né. Às vezes a pessoa não é bonita, mas eu poderia te dizer que ela não é só bonita, ela não é interessante, ou ela não é inteligente, ou ela não tem bom papo, ou ela não tem carisma, ela é nada. Ela é uma mulher que vai passar e ninguém vai olhar para ela. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele. E ele perguntou: você não se pergunta?". Eu falei: "Não, eu não tenho mais como me perguntar, não faz diferença para mim, já foi, já passou, esse barco já partiu e não faz realmente mais diferença para mim". E aí eu vim para cá para recomeçar. Hoje em dia eu amo a minha vida, trabalho como correspondente, né, para a Rede TV e agora como afiliada da CNN. E até esse emprego que eu estou hoje foi com o meu divórcio. E eu estou falando isso só para quem está ouvindo a gente imaginar que não é tudo ruim, de alguma forma as coisas boas vão voltar a acontecer. Uma amiga minha que também estava se separando, ligou para mim para conversar, porque me viu aqui: "Lu, você está aí na Flórida, está indo para a praia, passeando, namorando, me ajuda, eu estou passando por isso também", conversa vai, conversa vem. Ela falou: "Olha, a gente está precisando de uma pessoa correspondente nos Estados Unidos, você não quer fazer um teste?". Fiz um teste internacional, fiz um teste com a Web TV, passei e comecei a trabalhar na minha área aos 44. Eu trabalhava já como jornalista, né, a minha vida toda, mas como correspondente internacional, que é o sonho de 15 entre 10 jornalistas, eu já nem imaginava mais, nem era uma coisa, assim, que eu almejava também. Caiu no meu colo. Então, assim, minha filha voltou a sorrir aqui, a minha filha voltou a ser feliz aqui. Ela, infelizmente, eu acho que ela nunca mais vai ser a mesma, né? Mas eu consigo ver nela esperança de um futuro bacana. Espero que a gente sabe que as mulheres tendem a escolher os pais como companheiros, né?
E eu espero que ela jamais passe por isso. Inclusive, perguntei uma vez isso para ele, eu falei: "Se um dia ela encontrar um homem como você, o que que você vai sentir?" E ele falou: "Tristeza", porque ele sabe quem ele é, né. E eu lembro que ele falou: "Ah, mas" porque ele não tem mais amigos, né, eh, ele quando ele foi pra Antártica, existiu uma votação de quem seria o RP da Antártica, porque é o relações públicas no sentido de que vai um comandante do Chile ou de qualquer outro país, ele seria o cara a receber essa pessoa, porque era diplomático e tal, e benquisto. E ele foi eleito por unanimidade, não teve segunda opção, e voltou desafeto de todos eles, né. Então, assim, eh, realmente não dá para entender, mas o que eu posso dizer é que a vida segue, né. Jamais faça de um deserto a sua morada. Não é a sua morada, é um caminho, é passageiro, não é o seu lugar permanente. As coisas vão passar. Eu comecei a trabalhar aqui, amo a minha vida aqui, amo morar aqui, amo ver a minha filha se desenvolvendo aqui, voltando a ser feliz. Ela não tem a mesma relação que ela tinha com o pai dela, ela continua depois de um tempo que ela conseguiu perdoá-lo, ela voltou a se relacionar com o pai, sem com muita clareza, sem admiração, sem nada, mas eu amo ver que a minha filha está conseguindo seguir com a vida dela, né, assim, eh, eu já falei isso para ela, então, eu daria um braço para que ela não tivesse passado por isso. Porque o que eu falei para ele foi o seguinte: "Poderíamos ter nos separado, né, o que que tem? Todo mundo se separa. Quantas pessoas divorciadas existem no mundo?" Mas de uma maneira legal, com respeito à nossa história, com carinho pela mulher que caminhou com ele, com carinho pela filha dele, cuidando. O que eu sofri com o meu ex-marido, quando a amante ficava ligando para ele atendia dentro do nosso lar, foi abuso emocional, né. Foi de uma maldade absurda, foi de uma crueldade absurda que não precisava. A gente podia ter conversado, eu ia sofrer, não é que eu não fosse sofrer, mas ia ser um sofrimento diferente, porque ia ser com carinho, com respeito. A gente se apaixona por outras pessoas, pode acontecer, por mais que não seja para acontecer, ninguém está livre disso, eu não culpo ele por isso, eu culpo ele por não ter cuidado de mim quando nesse final, ele deveria. Nossa, eu tive 25 anos de história com essa mulher, então eu vou finalizar de uma maneira decente. Eu vou finalizar de uma maneira que a gente possa depois olhar para trás e falar com carinho um do outro, falar com respeito, com admiração, porque o que é o ideal para a gente fazer com a nossa filha? Filha, a mamãe e o papai vão continuar se amando como família, vamos continuar nessa unidade, mas como homem e mulher, a gente vai se separar, mas teremos sempre como norte principal da nossa vida você. Mas não, ele deixou que a filha de 10 anos descobrisse que ele era um traidor. E eu hoje em dia, desde que isso aconteceu, eu luto, né, a minha luta é incessante para minha filha esquecer não vai, porque só quem tem amnésia esquece alguma coisa, mas aprender a conviver com isso, aprender a lidar com isso. É uma coisa que dói, provavelmente vai doer para sempre, mas não precisa travar a sua vida, não precisa te parar. Não, faz parte de você, não há como, você extrair isso, mas você vai ter que, aprender a lidar e entender que haverá outro dia, haverá outra possibilidade, haverá outro amor ou não, mas que sempre é possível recomeçar, eh, basta a gente tentar. Eu acho que a palavra que define a minha vida foi decisão. Eu decidi que eu não ia ficar sofrendo para sempre, eu decidi que eu não ia ser a minha mãe, eu decidi que eu não ia ficar amargurada, eu decidi que a tristeza não ia ser permanente na minha vida. E eu acho muito engraçado que o que eu mais ouço: "Nossa, você é uma mulher muito forte". Ai, que preço. Ai, que preço que eu paguei para ser essa mulher forte.
né? Ninguém quer ser forte não, tá bom? Ninguém. A gente não quer ter que passar por isso, porque para chegar nessa carcaça foi muita luta, foi um coração que sangrou desesperadamente, mas que não sangrou para sempre. E eu acho que o Separações é um pouco isso, né? Mostrar pra gente que há luz no fim do túnel, sim. Há, sempre há. Mas você tem que querer ver, né? A minha mãe, como eu te disse, ela amargurou 26 anos de dor, porque não havia o que dissesse para ela, não havia o que mostrasse para ela não conseguia enxergar além daquilo, né? Ela só conseguia enxergar a dor, ela só conseguia enxergar o abandono, esse sentimento de ser abandonada, ele é escroto, né? Porque ele mexe com o seu ego, ele mexe com o seu brio, e se você permitir, isso vai tomar conta de você. Mas, como eu te disse, a palavra da minha vida foi decisão. Eu decidi que isso não ia tomar conta de mim e que eu ia carregar isso para sempre, né? É o meu repertório é minha malinha ali, para onde eu vou, a minha malinha vai comigo, mas ela não precisa ser uma mala que tem pedras dentro, ela pode ser uma mala que tem algodão. Eu não consigo me livrar dela, mas posso fazer dela mais leve. E aí, o que você achou da história da Luciana? Comenta aqui para eu saber, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta. E já sabe, para contar a sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Paola, que assim como muitas esposas casadas com uma pessoa que tem vício em drogas, se tornou codependente. Você vai adorar conhecer a história dela. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisada quando a história for ao ar. Só sei que começou uma briga de soco, de pontapé, e o meu filho do meio gritando que eu quebrei um dente dele. E eu fiquei toda machucada. Foi uma gritaria terrível.